Olá, mundo do samba, olá, carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a um episódio extra do podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje aqui daremos um balanço geral deste ano, um ano que terminou de forma, vamos dizer assim, abrupta aqui nos nossos trabalhos, mas que não significa, não se configura uma extinção do podcast, né? Acho que eu, como um produtor de conteúdo, embora eu não seja um grande produtor de conteúdo em termos de alcance, é sempre importante mostrar, né, o que aconteceu, os reais motivos, o que rolou. Então isso ao longo do episódio a gente vai falar. Então aqui é um episódio tradicional do nosso podcast. Quem acompanha ele lá desde o começo, a gente sempre fala, né, no final do ano, né, ali para dezembro, né, normalmente quando acontece, a gente faz um geralzão do que aconteceu no carnaval, no caso aqui de 2023, e a gente projeta as coisas para o carnaval de 2024. Então é basicamente isso. Embora eu não esteja na cobertura do carnaval 2024, a gente vai aqui dar as nossas considerações, né, do que aconteceu nesses últimos meses e do que está por vir o carnaval aí para fevereiro aqui na cidade de São Paulo. Então é isso, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e de seguir o nosso canal, que está aí inclusive com Destrinchando Samba, um dos principais quadros aqui do Sambistas da Depressão. Já tem aqui de algumas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro e as outras virão pela frente. Além de outros conteúdos, não só dos mini desfiles, mas também do carnaval em si que está aí por vir. Então, basicamente isso, né? Então, sem mais desculpas, vamos aí, portanto, ao primeiro tópico aqui do nosso podcast de hoje, que é exatamente a questão do novo tipo de julgamento do Carnaval de São Paulo. Uma coisa que, em tese, está para acontecer, ainda não aconteceu, até porque ele não foi totalmente divulgado, né? O que eu vou falar aqui se resume basicamente no que eu tive acesso, né? No que algumas pessoas que trabalham em algumas escolas me passaram, né? Para eu dar ali uma opinião, algo do tipo. Então, a ideia desse novo provável, né, julgamento para o Carnaval de São Paulo em 2024 perpassa ali por várias discussões, né, que a Liga SP recebeu de críticas não só das escolas, inclusive da própria Globo. Aliás, a Globo é uma grande incógnita para o Carnaval de São Paulo, mas para o Carnaval do Brasil como um todo para frente. Não existe, né, um grande interesse a respeito de desfile de escola de samba enquanto investimento e retorno, até porque hoje as grandes marcas têm uma preocupação muito grande com o streaming, e o carnaval não é passado pelo streaming do jeito que outros eventos esportivos ou outros eventos que trabalham com ao vivo acontecem, né? Então o carnaval ele envelheceu, entre aspas, né? Mas ele não se modernizou na questão do streaming, né? Então isso gerou várias críticas, né? E no caso de São Paulo, aquela crítica clássica de ser engessado, de não ter grande maleabilidade artística e criativa nos quesitos e outras coisas mais, né? Então essa proposta que passa, né, nos 9 quesitos, embora nem todos os quesitos tenham grandes mudanças, pelo menos nas discussões, né, nos documentos, não são todos os quesitos que passam por grandes mudanças. Aqui eu destaco alguns, né, samba enredo, bateria, os quesitos do módulo visual como um todo, alegoria, enredo e fantasia, e mestre sala e porta-bandeira, né, que eu acho que são os quesitos que eu acho que são interessantes aqui no nosso ponto, né. No caso do quesito mestre sala e porta-bandeira, eu não vou falar aqui que é uma certeza, porque o documento ele não foi totalmente finalizado, né, então não vou cometer essa gafe, né, nem esse apontamento, né? Mas algumas coisas que chamam atenção no quesito mestre sala e porta-bandeira é o fim do minueto, como uma coisa obrigatória do casal fazer durante a sua apresentação. Uma coisa que eu achei interessante é a proposta de desenho coreográfico como uma possibilidade do casal mostrar, né, sua técnica, a sua coreografia como um todo ao longo de toda a pista. Continua a ideia de que a coreografia do casal conta a partir de que ele é apresentado
tanto no começo como no fim. Então, essa apresentação pode durar 1 minuto, pode durar 2 minutos, pode durar 3 minutos, pode durar 30 segundos, contanto que eles façam todo o desenho coreográfico, todas as questões de técnica do mestre sala, da porta-bandeira e do conjunto, né? Que é o equilíbrio, a postura e outras coisas mais. E uma coisa que também chama a atenção é a ideia do casal como um todo, na ideia de equilíbrio e postura, que já existia dentro da discussão do quesito como um todo, mas fica um pouco mais explícito nas propostas que estão sendo apresentadas na discussão da mudança do casal. E uma coisa que também é interessante, é que acho que é mais pela tradição, é a obrigatoriedade, a possível obrigatoriedade do mestre-sala ter algo na mão, né, um instrumento ali, que é clássico do quesito como um todo, né, de proteção do pavilhão, da porta-bandeira e assim por diante. O que a gente pode vamos dizer assim, projetar no quesito mestre-sala e porta-bandeira, e acho que é por isso que aqui a gente coloca, é uma coisa que eu estudo do meu doutorado, que eu estudei no meu doutorado, né, todo o regulamento de mestre-sala e porta-bandeira, inclusive, e esse se apresenta como sendo mais técnico. No quesito mestre-sala e porta-bandeira, ele tem mudanças muito pontuais ao longo da sua existência aqui em São Paulo, mas eu percebo que a proposta para 2024 é ser mais técnico em relação à coreografia, à postura, ao que é a porta-bandeira e ao que o mestre-sala tem que fazer individualmente e em conjunto. Acho que isso é interessante, né? E vamos ver como vai ser a apresentação, né? Nos módulos, né? Onde vai estar na pista e assim por diante. Vamos aqui para o quesito sub-enredo, que eu acho que é interessante, né? O sub-enredo não tem muitas mudanças em relação o que ele já é. Por exemplo, tem a questão de melodia, tem a questão da letra, da adequação ao enredo e assim por diante. Algumas coisas que são interessantes, né, que já existiam, mas aqui ficam muito mais claras, né, que é a ideia de que o que está sendo contado no samba tem que estar aparecendo no desfile. Isso não é que isso não existia, mas isso aqui se coloca de forma muito mais explícita do que anteriormente. Anteriormente tinha que ter adequação ao enredo. Agora o samba tem que ter adequação ao desfile, né? É uma coisa um tanto quanto contraditória, mas, né, aí não sei o que o que seria isso, né? Outra coisa que já existia, né, a ideia de clareza e coesão, que é exatamente a discussão de frases ou sentidos dentro das palavras, terminações que não fazem sentido ao samba, à obra. E aqui a gente pode entender, que é uma crítica que eu faço a todos aos quesitos e as suas mudanças, é que no escrito há uma proposta do jurado ser mais maleável, mas eu não sei como isso vai ser posto na prática, né? Porque, por exemplo, o que seria uma frase desconexa, uma palavra sem sentido dentro de um samba-enredo? Porque a partir do momento que eu posso justificar essa palavra, isso pode perder um pouco de sentido. Então vamos ver como isso pode vir a aparecer. Lembrando que isso aqui é sempre muito importante, né? Se alguém da liga, alguém de alguma escola falar, você está falando coisa errada. Não, isso aqui, estou falando desde o começo. Aqui são possibilidades de um documento que foi discutido. E que ele passa, né? Vai passar provavelmente por um polimento. E o tópico mais interessante, também é o mais polêmico, e que já foi, né, proposto, mas ainda não sabemos se ele vai de fato acontecer, é o carro de som, que seria ali uma nota ali entre 0 e 0.1, então, ou seja, não seria o suficiente para a escola perder, vamos dizer assim, muitos pontos. Mas, num carnaval extremamente competitivo, perder 0,1 em samba-enredo por causa do carro de som pode ser um problema. E aqui, o que é discutido é a questão de entrosamento entre cantores e o carro musical e a bateria como um todo, a afinação das cordas e cantores, pronúncias, né, do samba, e exatamente os cacos e contracantos. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui a gente pode ter assim, a aposentadoria precoce de muitos intérpretes do Carnaval de São Paulo, e a ascensão de intérpretes que sejam um pouco mais polidos dentro dessa lógica. Isso aqui eu coloco aqui com uma coisa interessante, mas que pode trazer problemas futuros, que é uma desestruturação de como é julgado o quesito. Percebam que as mudanças que podem vir a ocorrer no quesito samba-enredo não são em relação ao padrão e juízo de gosto estético da obra, mas ao técnico que ela se apresenta. Então, o carro de som ser avaliado no samba-enredo é um grande problema futuro.
Isso aqui pode trazer problemas, não só para um possível carnaval de 2024, que essa mudança pode vir a ocorrer, mas em outros, com outros intérpretes e assim por diante. Em tese, seria perder uma coisa interessante do quesito como um todo, tá? Vamos aos quesitos visuais, e aqui eu vou aqui sempre pontuar, né, como eu já pontuei aqui, que são possíveis mudanças, né? Vou começar aqui pelo quesito fantasia e alegoria, que acho que são bem complementares. As mudanças, elas são bastante, vamos dizer assim, são bem pontuais, né, no que a liga propõe. Por exemplo, a questão de não penalizar o tamanho de fantasia em relação à pasta, a foto que está na pasta dentro de uma aula. Isso aqui é importante porque escolas já perderam décimos por causa disso, porque isso não estava explícito dentro do regulamento. E aqui eu já faço até uma crítica ao regulamento que muda em 2015, que ele se projetava para ser extremamente coeso e claro, mas o fato que ele foi mudando com o tempo, ele ficou extremamente difícil de entender, né? Então já colocar isso logo de cara é um ponto importante. E outra coisa também é a questão de divergência ou ausência de maquiagem, porque isso aqui é um outro ponto que, se na foto tiver com maquiagem na frente do jurado não tem maquiagem, ele poderia tirar ponto, né? Então esse aqui é um ponto, uma questão interessante. Outra coisa é a realização dessas fantasias, em que há uma preocupação de ter harmonias, variações, proporções, emprego de cores dentro dessa lógica da realização da fantasia. Isso aqui acho que é interessante, porque o quesito fantasia, ele tinha isso, mas isso não era posto como ponto de arte, né? Ou ponto de valorização disso. Apenas a ideia de que deveria estar ali e justificado. Então é interessante isso aqui, é ter. E aqui a gente volta à questão, e aqui já até emendando com o quesito alegoria, que a ideia de realização é muito semelhante ao de fantasia, mas a questão é como que isso seria posto para o jurado. Se, por exemplo, se ele achar que uma alegoria não tem variação de forma e variação de cor, ele pode tirar ponto da escola a partir do que ele acha que aquilo ali não foi posto como o que deveria ser uma variação? Então fica aqui esse questionamento, né? Porque tanto em fantasia como alegoria, que são mudanças muito semelhantes, fica essa questão. Será que o jurado vai ter total liberdade de, se ele achar que um conjunto de alegorias não está com formas interessantes, com variação, será que ele vai poder tirar ponto? Então fica aí esse questionamento. E no quesito alegoria, uma coisa que eu acho que deveria acontecer, mas que agora fica mais claro, que é a ideia de falha de luz em alegorias, né? Coisa que aconteceu esse ano, mas que também não ficou muito claro ali no quesito, no Distrito da Mancha Verde, na Dragões Real, por exemplo. O quesito enredo, ele que passou por uma mudança muito grande de 2009, antes da mudança de 2015, e foi mudando para ficar extremamente checklist. Há uma tentativa de mudar isso com a ideia, com a manutenção do roteiro, que continua, mas com a ideia de execução e narrativa, né? Execução na ideia dos elementos individuais, né, que é apresentado, alegorias e alas, mas a ideia de recortes dentro do enredo, que seriam setores, atos que, vamos dizer assim, contariam essa história. Então, a gente sairia somente do roteiro estricto, vamos dizer assim, do que ele é, e a gente passaria também a avaliar como que a escola está executando isso, para além de alas e alegorias, mas também um conjunto do setor. É uma coisa que já acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, já acontece em Vitória, e aqui seria um retorno, já que isso já acontecia em São Paulo. E a ideia de narrativa, né, que aparece aqui, só que aqui é interessante, né, porque a proposta de roteiro e narrativa é diferente. Roteiro, a escola não, por exemplo, tem 10 aulas, só vem 9. Isso aqui é roteiro. A narrativa seria o inverso. É como esse roteiro, como essa montagem, né, de sinopse, do escrito, está aparecendo, que é uma coisa que existe no Rio de Janeiro também, já existe em outros carnavais, já existiu em São Paulo, então seria o retorno disso. Essas mudanças que existem em rede seriam mudanças extremamente drásticas, né, para algumas escolas, inclusive nesse carnaval, se ele vier a acontecer. Então vamos ficar atentos se isso de fato vai se estabelecer. E terminando esse tópico de julgamento, né, de manual, pelo menos do que eu tive acesso, a gente tem a questão da bateria, né, que continuam muitos aspectos que já existiam, mas o que chama muita atenção aqui é o cumprimento da performance da bateria, né? Porque anteriormente as baterias partiam de 9.9, agora elas partem de 9.8,
em que existiria um compasso a mais para a escola tirar esse 10. Então, não é só você fazer um 15 compassos, você teria que fazer 16 ou mais para você ter. Isso aqui é um grande perigo, porque a bateria que ela está, vamos dizer assim, confortável numa realidade do anterior, né, de fazer só poucas invenções, ela agora vai ter que sair disso, né, ter que propor algo diferente. O que é outro problema, né? Porque isso pode gerar descaracterização das baterias, o que já vem acontecendo, né? Que agora elas têm que fazer um show tão grande em que o técnico fica tão sobressai tanto que isso pode gerar problemas futuros, né? Então isso aqui são mudanças do que eu tive acesso, sempre muito bom pontuar, e que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para a discussão, porque se fala tanto de que está tendo mudança, de que vai haver mudança, mas ninguém fala dessa mudança, né? Então aqui é o que eu tive acesso. Se essas mudanças ocorrerem, fica aqui também a questão de como os jurados vão estar orientados a isso. E eu espero, pelo menos é o que eu tenho em mente, que seria o ideal, que eles tenham liberdade artística de avaliar, principalmente dos quesitos visuais e dos quesitos musicais, né? Se eles vão ter, de fato, liberdade de fazer um julgamento, né? E não só, vamos dizer assim, se está justificado que tem que ser daquele jeito, eu tenho que aceitar. Isso não pode acontecer mais. Esse é o grande problema do antigo manual. Tudo era justificável, e sendo justificável, eu posso, vamos dizer assim, colocar que aquilo ali tem que ser daquela forma. Então, mudando, né, rompendo esse passo, a gente pode ter mudanças futuras. E eu espero que elas ocorram, pelo menos o que está acontecendo aqui no que eu tive acesso. O outro tópico aqui, que é um tópico polêmico, né, que mexeu com o saudosismo de muita gente, é a questão referente às torres, né, que enfim elas estão sendo demolidas. As torres de jurados elas existem, né, desde a concentração até a dispersão. Mas a grande questão, né, muita gente, né, interações que eu tive em rede social, muita gente criticando, né, que esse é o fim do Carnaval de São Paulo, é o início do fim do que existia de tradicional e tal. Só que as torres elas nem deveriam existir, né? O projeto original, quem está aqui no YouTube está vendo, o projeto original do Oscar Niemeyer nem era para ter torre, né? Eram para ter grandes lances de arquibancada, inclusive a Monumental ela teria que ser coberta. Mas o AMB ele foi sendo tão descaracterizado do que ele deveria ser desde o começo, que se tornou isso que a gente tem hoje, né? E as torres eram uma ideia estética totalmente oposta ao Oscar Niemeyer, né? Muita gente pensa que o Niemeyer projetou as torres, mas elas não deveriam existir. As torres elas têm um problema muito complexo, né? Porque os quesitos visuais, por exemplo, eles eram avaliados de cima para baixo, quando talvez o ideal seja na linha, né, do desfile, na linha, né, um pouco, vamos dizer assim, uns 2, 4, 5, uns 2, 3 metros do desfile. Porque o jurado acabava vendo coisas que talvez eles nem deveriam ver, né? Por exemplo, ele via muito mais do forro de uma alegoria, que às vezes ele perdia tanto o foco vendo aquilo, que isso descaracterizava a nota dele no final. Então, nesse sentido, acho que a demolição das torres, que também tem ali toda uma questão da concessionária que tem a concessão do AMB durante 30 anos, se eu não me engano, se não é 30, 35 ou 38, mas né, beira ali os quase 40 anos de concessão. E lembrando sempre que a pista do AMB, né, o sambódromo em si, né, o que é o sambódromo, ele é, entre aspas, público e privado, porque a prefeitura ela tem direito gratuito de usar durante X dias do ano o espaço. Lembrando sempre que esses X dias é separado entre eventos religiosos e eventos de carnaval. Então, nesse sentido, é um interesse também da prefeitura essa realidade. A questão aqui que fica, né, é como que vai ser a estrutura para o júri, porque não adianta nada você tirar a torre e fazer ali um arranjo qualquer para ele fazer essa avaliação. A gente sabe que serão módulos desmontáveis, né? Então muita gente tem a preocupação, mas será que vai dar tempo? Vai dar tempo, gente. É só demolir a torre e construir um módulo removível que vai ficar ali um X dias, vamos dizer assim, para serem construídos. Então, nesse sentido, eu espero que seja uma possibilidade dos quesitos visuais, principalmente,
até mesmo os quesitos de dança, serem melhores observados pelos jurados e que eles prestem um pouco mais de atenção ao todo e não só aos elementos específicos. Mas tem um outro fato que aí não tem como não fugir de uma crítica, que é exatamente a questão da mudança, né, as possíveis mudanças que o Sambódromo de São Paulo pode ter no futuro. Lembrando que essa concessão da GL Eventos, ela ocorre exatamente numa realidade em que o Sambódromo, na verdade, ele era para ser totalmente privatizado, né, o complexo da AMB, só que isso não aconteceu. A gente tem esse distrito AMB, que é uma proposta da GL Eventos de reurbanização do espaço. Tem tantos erros aí. A gente tem um vídeo aqui no Sambistas, né, o Vai Ter Curva, em que a gente ali discute todos os problemas que tem na execução do projeto. Mas aqui a gente vai falar do projeto que está sendo executado. Não só a retirada das torres, mas toda a demolição do complexo como um todo, que afeta toda a estrutura de desfile do Carnaval de São Paulo. Então, se você ia para o desfile se você ia para o Carnaval de São Paulo esperando aquela paz, aquela alegria, aquela organização de chegar, eu daria a dica de você chegar um pouquinho mais cedo, você, vamos dizer assim, optar pela Olavo Fontoura, que eu acho que vai ser um bom caminho para você, porque aquela paz, aquela harmonia que existia, provavelmente vai deixar de existir, se não para 2024, para os outros carnavais que vão vir pela frente, que é exatamente concentração, dispersão, toda a lógica de logística, né, dos ônibus que chegam, deixam ali as pessoas para a armação, dos ônibus que estão saindo. Então isso tudo pode mudar, inclusive a lógica da concentração, com a possibilidade que ainda não é certa, mas que pode vir a acontecer, de ter ali na concentração um espaço, um espaço, né, uma arena multiuso para GL Eventos, para outros eventos da cidade de São Paulo, que inclusive é muito bem avaliada pela SP Turismo, né, que quer que isso aconteça, não é só a GL Eventos, da Prefeitura de São Paulo também quer. Então, nesse sentido, o Complexo AMB, que sempre foi uma estrutura, um equipamento público, ele vai, ano a ano, deixar de ter essa característica. E talvez a única coisa pública que a gente vai ter dentro do complexo vai ser o carnaval e os eventos religiosos. Fora isso, vai ser tudo privatizado. Então, novamente repito, acho que é um erro da Liga não ter uma comunicação sobre isso, é um erro das escolas não terem também comunicação sobre o que aconteceu. E eu acho que é um grande erro do mundo do samba, que trata isso de uma forma muito natural. E lá na frente não adianta discutir, porque já foi feito e não vai ter como voltar atrás, né? Essa é a grande realidade. O outro ponto aqui, que é uma coisa que está me incomodando há muito tempo, né? Quem me acompanha em rede social sabe que exatamente como a imprensa do Carnaval de São Paulo tem ficado extremamente amorfa em relação aos eventos que ocorrem na cidade, né? Acho que eu entendo, né, que o foco de muitos canais do Carnaval de São Paulo seja exatamente a cobertura do presente, né? Que seria a cobertura do presente. Ah, chegou uma rainha, chegou um novo coreógrafo de casal, de mestre-sala, de porta-bandeira, ou de comissão de frente, um novo diretor, um novo carnavalesco. Eu entendo que isso seja o foco de muitos, exatamente por causa de um mal que o Carnaval de São Paulo tem, e a imprensa também tem, que é exatamente a questão de credencial. Credencial em São Paulo, aqui eu vou abrir a caixa de Pandora, né? Se você sai do esperado, você vai ter sanções, né? Eu falo isso porque eu não almejo ter isso nunca mais na minha vida, até porque eu acho que isso é um erro, né? Esse tipo de proposta, mas eu acho que nesse sentido, acho que a imprensa paulistana tem tanto medo de não ter a maldita da credencial que acaba ficando muito nesse tempo presente e esquece que o Carnaval de Escola de Samba é da cidade de São Paulo. Não é só o desfile, não é só o acontecimento na quadra, é o entorno da cidade. Então qualquer mudança que ocorre dentro da estrutura da cidade de São Paulo vai afetar as escolas de samba que habitam, olha só, a cidade de São Paulo. Então nesse sentido, acho que o que eu vejo é uma crítica que existe em alguns canais em relação a que há um engessamento, de que o Carnaval de São Paulo é muito técnico, mas incentivam isso. Incentivam isso como? Fazendo julgamento, ranking de quem foi melhor no mini desfile, quem é melhor em ensaio de rua e assim por diante.
É uma proposta editorial do canal? Eu respeito, acho interessante, mas eu acho que isso não é valorização do que é o Carnaval de São Paulo. Eu acho que você tem várias possibilidades de exaltar a velha guarda, de exaltar a baiana, de exaltar histórias dessas agremiações ao longo do ano e em paralelo ao tempo presente, né? Mas fica aí essa autocrítica, eu acho que todo mundo tem que ter, inclusive eu, como canal, aqui no meu podcast, com outros canais como todo, não vou citar ninguém aqui, mas eu acho que a gente deveria sair da competição pela competição. Eu acho que quanto mais, se a gente critica que algo está errado, mas a gente incentiva isso a acontecer de forma histérica, né? Exatamente por causa de um medo, de uma punição, eu acho que talvez o problema seja no sistema, não no canal. Então fica aí essa autocrítica a ser posta. O outro ponto, né, que é recente, que algumas pessoas me perguntaram minha opinião sobre, que é exatamente a ideia da fábrica do samba, né, desse concurso que teve, nem sei o que foi aquilo, até porque eu não sigo a liga, né? Desculpa, liga, mas eu não sigo a liga, né, nem no Instagram, nem no Facebook, né? Então eu não sei o que ela faz. Mas eu sei porque chega até mim, né? E chegou exatamente a questão do nome, né? Da fábrica do samba, hoje Deolinda Madre, né, Madrionice. Aí você tem a sede administrativa, que é Eduardo Basílio, espaço cultural, que é o Talismã, Alameda, Seu Nenê, Seu Juarez e Pé Rachado. Eu acho a ideia interessante, né, acho que é um jeito que a Liga encontrou, talvez, de falar que Carnaval de São Paulo tem história, né, que existe uma memória, que existem grandes nomes, é uma coisa interessante nesse sentido. Mas eu acho que isso não é política de memória. Se era a ideia fazer uma política de memória, isso não é política de memória. Isso é uma pontual menção, que eu chamo de menção estática, ao que é ou que são esses grandes personagens do Carnaval de São Paulo. Política de memória é você, a todo momento, junto com o que está acontecendo no tempo presente, apontar elementos do passado. Como fazer isso? Em palestras, em inserção em escolas na cidade de São Paulo, em fazer materiais culturais, materiais audiovisuais, exposições sobre essas pessoas. Porque se eu tenho ali Fábrica do Samba, Madrionice, eu crio o que a gente chama na história de lugar de memória. Então eu coloco na cabeça que aquilo ali é Madrionice e acabou, ponto final. Mas quem é Madrionice? Foi a fundadora da Lava Pés, a primeira presidenta de uma escola de samba do Brasil? Ok, mas é só isso que a gente quer passar sobre Madrionice? Será que não tem mais coisas a serem passadas? Outros elementos a serem explorados do Carnaval de São Paulo? Porque se a gente quer fazer política de memória, a gente tem que fazer com que isso que é posto como homenagem se transforme de fato em memória ativa da cidade de São Paulo, que é extremamente racista, que é extremamente excludente com o Carnaval de São Paulo, principalmente de escola de samba, e que essa aqui é uma possibilidade. Se você está recebendo incentivo público, privado, é uma possibilidade que você tem de gerar documentos ou de gerar materiais sobre essas pessoas e não ficar somente na política estática do que elas foram ou do que elas são. É legal, acho interessante, válida a ideia, mas eu acho que isso aqui não é política de memória. Isso aqui é meio que, a gente não fala sobre isso, vamos falar aqui para falar que nós estamos fazendo algo sobre história. Eu acho que isso aqui não é a melhor forma, é uma das possibilidades, mas não é a única. Você ficar só nisso, eu acho que ainda é muito pouco para o que é o Carnaval de São Paulo e para quem são essas pessoas que estão sendo homenageadas. Mas fica aí a questão, né? Se as próprias escolas que tem, acho que aqui com exceção da Lava Pés, eu diria, mas se as próprias escolas não fazem a valorização devida dessas pessoas aqui, o que esperar então da instituição não só pública, privada, mas também da organizadora, né? Então fica aí essa crítica, que não tem nenhum problema de falar porque é um que eu penso, né? Vamos então ao podcast, né? O que esperar do podcast no seu desenvolver, né? O podcast ele acabou por vários motivos. Um deles era a preguiça minha na época. Estava ali terminando meu doutorado e eu falei, gente, vou parar, né, de fazer, vou dar uma pausa. Também a questão de que o conteúdo que eu faço, eu não acho que ele vale a pena de existir dentro dessa estrutura que a gente tem de carnaval. E eu digo isso no sentido de que eu acho que não é isso que as pessoas estão procurando. Então, por isso que eu dei
um congelamento nele para, vamos dizer assim, as pessoas que me acompanham de fato venham depois procurar quando ele talvez voltar. E também outro ponto que é exatamente o ambiente hostil que é falar sobre Carnaval de São Paulo, né, que é um grande problema. As escolas não sabem ouvir críticas, carnavalescos não sabem ouvir críticas, só sabem ouvir críticas positivas e mesmo assim com muitas ponderações, né? E aqui tem vários, viu? Não vou nem citar nomes. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Então, gente, quer saber? Deixa esse povo se divertir e eu vou pela primeira vez fazer um carnaval um pouco mais light, né? São praticamente 13 anos estudando academicamente Carnaval de São Paulo e eu falei, não, vou dar um pausa. O podcast ele voltará apenas em 2024, provavelmente lá para, sei lá, abril, junho, maio, por ali, provavelmente ele vai voltar nessa época. Ele vai voltar com algumas novidades, por exemplo, questão de estúdio, que pela primeira vez a gente vai ter uma parceria aí com uma produtora de podcast, que a gente vai fazer as entrevistas que a gente fazia anteriormente de forma online, agora elas vão acontecer presencialmente nesse estúdio. Não vai ser sempre, porque a gente que não foca em entrevistas. Então, por exemplo, o Acadêmicos do Samba, quando ele for acontecer, provavelmente vai ser nesse estúdio. Questões referentes os criadores, provavelmente será nesse estúdio. Então fica aí essa questão. A gente vai ter novos quadros e a gente vai voltar com o conteúdo mais antigo, né? Ou seja, a gente vai focar exatamente no conteúdo histórico, opinativo, crítico, sociológico e histórico do Carnaval de São Paulo. Então esse é o nosso retorno, provavelmente para março, né, maio, abril e junho, provavelmente nesse inteirinho aí existente. Mas para vocês não falarem que eu não falei nada do Carnaval de São Paulo desse ano, e aqui fica um abraço ao Miguel Fortunato, a gente vai voltar com o da Arquibancada, que foi um projeto que eu iniciei na SASP, e eu gostei dele, então acho que eu fiz a proposta para o pessoal do Sambistas, a gente vai ter. O da arquibancada são aquelas visões que eu faço das arquibancadas, com imagens, com textos, do que aconteceu de mais interessante nos desfiles do Grupo Especial e Acesso 1. Por quê, né? Eu não estarei no Acesso 2, provavelmente estarei em Santos, na cobertura do Especial e do Acesso de Santos, então eu não farei nenhuma observação do Carnaval do Acesso 2. Então fica basicamente isso. E o da arquibancada seriam ali essas postagens que ainda não sei como vai acontecer, mas aconteceriam ali, não exatamente depois do desfile, mas ali na tarde anterior à noite dos desfiles. A gente teria esse compilado ali de informações, dos textos e assim por diante. Tudo isso, mais para frente eu aviso lá nas redes sociais, tanto do Sambistas da Depressão como nas minhas, né? Então a gente vai ter o retorno da arquibancada, dessa vez um pouco mais, vamos dizer assim, soft. Não teremos o Alvorada Paulistana, que é um quadro que teve nesses últimos carnavais. Talvez a gente faça o Alvorada Paulistana depois da apuração, no retorno do podcast, a gente faça o anoitecer, ou um balanço dos desfiles do Carnaval de São Paulo, como a gente sempre faz, mas talvez a gente faça ali de uma forma um pouco mais opinativa desse jeito, tá? Então essa seria aí a novidade para o Carnaval de 2024. Com exceção disso, né, a gente pode encerrar aqui então o nosso podcast desse ano, né? Então, boas festas a todos, um bom pré-carnaval também para todos, né? Um pré-carnaval que vai ser extremamente corrido, principalmente para quem trabalha nas escolas e para quem é também da imprensa. E vai ser um pré-carnaval extremamente maluco, né? Porque logo ali na virada do ano já vai ter ensaio técnico, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, bom pré-carnaval para todos, boas festas, não só em meu nome, mas também em todo o nome do Sambista da Depressão. E é isso, voltamos em podcast ali no meio do primeiro semestre de 2024, mas a gente retorna com o da arquibancada ali nos desfiles. A gente vai talvez voltar com Paulistando, que é ali um resumo do que vai acontecer nos desfiles, mas aí é no canal do Sambista da Depressão, não é no meu podcast, né? Então fica aí exatamente o convite para seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais e aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e comentar este vídeo, deixar aí o seu desejo de boas festas para todo mundo, né? Então basicamente isso. Até a próxima.
repetindo, bom final de ano para todos, bom pré-carnaval. E como sempre digo, talvez alguns estivessem com saudades, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.